Você já ouviu falar de herpes genital? Aquelas bolinhas com vesículas que acometem a região genital de homens e mulheres? Sabe qual que é o melhor tratamento para a herpes genital? Sabe, por exemplo, se a herpes genital é perigosa para grávidas? E se existe vacina para esse tipo de vírus? Bem, eu sou o Dr. Gustavo Medeiros e hoje no canal do Especialista Responde nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto importante que pode acometer tanto homens quanto mulheres. Vamos lá? O que é herpes genital? O herpes genital é uma doença sexualmente transmissível e ela pode ser causada pelo vírus do herpes simples. Esse vírus ele se caracteriza pelo surgimento de pequenas bolhas e úlceras dolorosas na região genital de homens e mulheres. Apesar de serem semelhantes, o vírus do herpes genital que provoca lesões no lábio, por exemplo, é diferente daquele que provoca as lesões genitais. Geralmente a gente sabe que o vírus do tipo 1 é aquele que causa lesões nos lábios e o vírus do tipo 2 é o que causa as lesões genitais. A gente estima que 20 a 30% das pessoas estejam contaminadas com o vírus do herpes simples tipo 2, que causa as lesões genitais. Apesar de muitas pessoas não saberem que estão contaminadas, e nem apresentarem sintomas. Um estudo realizado na cidade de Nova York em 2004 mostrou que 28% dos adultos estavam infectados pelo vírus do tipo 2, mas apenas 12% dessas pessoas sabiam disso. Apesar de ser uma infecção que pode ser tratada e controlada, não existe cura para o herpes genital. Quem teve contato com o herpes simples do tipo 2 ficará contaminado pelo resto da vida, podendo ou não ter os sintomas recorrentes dessa infecção. E como se adquire o herpes genital? O vírus do herpes genital do tipo 2, ele é transmitido pela via sexual e ele é altamente contagioso nos momentos em que o paciente apresenta lesões ativas na região genital. O grande problema do herpes genital é que a transmissão pode ocorrer mesmo nas fases em que o paciente está assintomático. Por isso, mesmo fora das crises, o paciente continua eliminando o vírus de forma intermitente e aí pode transmitir ou não o herpes genital para o seu parceiro ou parceira. Geralmente, no período de 100 dias, o paciente passa 2 ou 3 dias eliminando o vírus de uma forma assintomática, inclusive. E a frequência dessa eliminação do vírus ela vai se tornando cada vez menor conforme os anos passam em relação à primeira aparição do herpes. A eliminação fora das crises é maior nos primeiros 3 meses após a infecção primária. Após 10 anos de infecção, a transmissão fora das crises vai se tornando cada vez menos comum. E toda vez que o paciente apresenta uma crise, a sua taxa de transmissão assintomática se eleva novamente. E aí volta a cair conforme a última crise vai ficando cada vez mais antiga. Hoje nós sabemos que 70% das transmissões do herpes genital ocorrem na fase assintomática, já que durante as crises o paciente costuma evitar as relações sexuais. E não é comum ter transmissão do herpes genital em piscinas ou banheiros, ou mesmo pelo contato de roupas ou toalhas íntimas. O uso do preservativo, da camisinha, ele reduz a chance de transmissão, mas ele não elimina completamente, já que as lesões elas podem estar em áreas da região genital que não ficam cobertas pelo preservativo, ok? E quais são os sinais e sintomas do herpes genital? Muito bem, os estudos mostram que até 80% dos pacientes contaminados não desenvolvem sintomas. Nos pacientes que desenvolvem sintomas, o quadro clínico ele é dividido em 2 situações. Os sintomas do herpes genital eles tendem a se desenvolver dentro de 3 a 7 dias após a relação sexual responsável pela infecção. Mas em alguns casos, isso pode demorar até 2 semanas para acontecer. O principal sinal da ocorrência de herpes genital são pequenas bolhas agrupadas nos nossos órgãos genitais. Normalmente essas bolhas surgem e logo em seguida elas se rompem formando úlceras. Na infecção primária essas lesões elas tendem a ser muito dolorosas. Pode haver também uma coceira no local e na infecção primária pode ocorrer também outros sintomas como a febre, o mal-estar e algumas dores pelo corpo. Pode surgir também muitas ínguas na região da virilha, que são linfonodos aumentados. E se as úlceras estiverem próximas da saída do canal da uretra, pode ter muita dor para urinar. Nos homens, as feridas do herpes genital elas geralmente aparecem no pênis ou próximo do pênis. Já nas mulheres, as lesões podem ser por fora da vagina, mas geralmente elas ocorrem no interior, e aí fica mais difícil para a gente localizar. As lesões do herpes genital também podem surgir em qualquer ponto do períneo e até em torno do ânus nos pacientes que praticaram sexo anal. Quando as lesões são iniciais, ou seja, ocorrem ainda na infecção primária, elas costumam demorar em média em torno de 20 dias para desaparecer. Já nas recorrências, as lesões recorrentes tendem a ser menos dolorosas e duram menos tempo.
A gente sabe que as lesões elas costumam ocorrer principalmente depois de algum evento estressante para o organismo. Entre os mais comuns estão o esforço físico, estresse emocional, doenças, cirurgias recentes, exposição solar em excesso e imunodepressão, quando a gente tem a queda da imunidade. Em algumas mulheres, o período menstrual pode ser até mesmo gatilho para que as lesões aconteçam. E dias antes das lesões começarem, o paciente pode sentir alguns sintomas de aviso, conhecidos como pródomos, que são geralmente uma coceira na região genital ou uma sensação de desconforto ali onde a lesão vai aparecer. Quando ocorre a primeira aparição das feridas, o paciente tende a achar que foi contaminado recentemente, numa relação bem precoce, bem recente. E isso pode inclusive causar problemas de relacionamento entre os casais. Mas não dá para a gente saber quem infectou quem, Essa é uma situação muito difícil de estabelecer porque o vírus pode ter sido adquirido há muitos anos. E quais os riscos da herpes genital na gravidez? O herpes genital ele se comporta da mesma forma em mulheres grávidas e não gestantes. O grande problema é o risco de transmissão para o bebê. Geralmente a transmissão só acontece durante o parto, quando o bebê, ao passar pelo canal vaginal, ele entra em contato com as secreções contaminadas da genitália feminina. Mesmo quando a mãe encontra-se assintomática e sem lesões, há um risco de transmissão. O maior risco ocorre quando a mulher se contamina perto da data do parto, ou seja, quando a infecção primária surge nas últimas semanas da gravidez. Por isso, o parto cesariano, a cesárea, ela diminui o risco de transmissão do herpes. E aí é a forma mais indicada para a gente fazer o parto daquelas mulheres que estão sabidamente contaminadas. As mulheres com sintomas de herpes genital durante a gravidez podem ser tratadas com aciclovir, basicamente, que não afeta de forma alguma o bebê. Quais os melhores tratamentos para o herpes genital? Bom, embora não exista cura para o herpes genital, a infecção ela pode ser controlada com uma terapia antiviral, medicamentos que combatem o vírus. O tratamento com os antivirais ele serve para acelerar a cura das lesões, ele alivia também os sintomas e impede complicações e reduz o risco também da transmissão para outras pessoas. 3 medicamentos podem ser utilizados aí basicamente para o controle do herpes genital: o aciclovir, o fanciclovir e o valaciclovir. O mais conhecido aí por todas as pessoas é o aciclovir. O primeiro episódio do herpes genital é geralmente tratado por 7 a 10 dias por via oral. Se não tiver melhora das úlceras, o tratamento pode ser estendido por mais uma semana. O tratamento ele funciona melhor se a gente começa dentro das 72 horas, primeiros 3 dias do início dos sintomas. Já nas recorrências, a gente pode fazer um tratamento um pouco mais curto, ali em torno de 5 dias. Atualmente, nós indicamos o cloridrato de lisina para aqueles pacientes que apresentam muita recorrência da infecção pelo vírus do herpes genital. Muito bem, e hoje aqui no canal do Especialista Responde, nós falamos um pouco mais sobre o vírus do herpes genital, que pode acometer tanto homens quanto mulheres, inclusive as grávidas, e infectar inclusive os bebês. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo pode ser importante para você ou outras pessoas, não deixe de curtir, comentar aqui nos nossos comentários e compartilhar com aquelas pessoas que você acha que podem se beneficiar desse vídeo. Não se esqueça também de nos seguir aqui nas nossas redes sociais para ficar sempre atento com os nossos conteúdos que trazemos aqui para o canal, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.